Nossa entrevista virtual agora é com Pedro Bervier, direto da cidade da Guatemala, capital da Guatemala, país localizado na América Central. Pedro Bervier, primeiro, como é que você foi parar na Guatemala, Pedro? Bom dia, Jairo e o público. Olha, minha história é um pouco... relata mais de 35 anos, saindo de Santa Rosa a Porto Alegre. Porto Alegre ia estudar, viver em Alemanha, e os caminhos me levaram para esse lado e sobrevoando o país, que foi uma época como agora, perguntando, pela vista do avião, tinha muito verde, muita montanha e vulcão. E eu perguntei, podemos ficar aqui 3 dias para subir um vulcão? Ok. E esses 3 dias, estou resumindo, 35 anos, vou cumprir 36 anos na Guatemala. E eu agora vivo na cidade, que é agora um patrimônio cultural da humanidade, que é a cidade antiga Guatemala, que ela foi tombada em 1979 pela Unesco. Claro, Pedro. E aqui, a minha cidade, ela tem quase 500 anos, né? Foi a capital, o reino do espanhol aqui. Uhum. Você é filho de quem? Nasceu aonde, Pedro? Eu sou filho de Breno e Dona Merique, e mais conhecida como Remy Bervian. Sou da Cidade Baixa, da Rua Giroá, ali na nova ponte aí que vai para a Sulina, do antigo posto Stephanie. O Pedro Bervian faz parte desse projeto de resgate da história de Santa Rosa porque ele é um apaixonado por história. Foi dele a iniciativa de criar a página Fotos Antigas de Santa Rosa nas redes sociais, com a contribuição de santarrosenses de todas as partes do país. Pedro, fale a respeito desse empreendimento tão lindo, tão nostálgico, tão entusiasta. Não poderia dizer que é um empreendimento, é uma biblioteca fotográfica de informação aberto a todo o público, desde quando se respeita os regulamentos, né? Mas o objetivo foi, já faz 5 anos que eu tenho a página, e vendo desde aqui de Guatemala, não conseguia fotografias e registro fotográfico, porque necessitava fazer um trabalho da minha cidade para cá em Antígua. E aí foi que surgiu e essa ideia para registrar, e mais que tudo para nós, a população que vive hoje e todos que saíram de Santa Rosa, que temos essa nostalgia da nossa terra, contar a história do nosso passado, dos nossos avós, bisavós ou tataravós, porque cada família tem, sua caixa de fotografia, e como vamos desmembrando as famílias, vai-se desmembrando as fotografias, e alguns dão importância da história ou não. Então me surgiu isso, e hoje temos mais de 10 mil fotos registradas aí no nosso grupo, o contexto, contando a história. E cada fotografia, Jairo, é interessante de como foi a vida dos nossos tataravós. Eu posso já dizer que meus tataravós, que são da linha imigrantes alemães, e ver essas fotos te traz, como tu mencionaste, é uma coisa nostálgica, saudosista, de como eles chegaram aqui, como eles lograram viver nessa terra inóspita, de floresta, sem água, sem energia elétrica, sem geladeira, como eles conseguiram sobreviver e chegar até hoje, que nós estamos aqui com essa cidade de mais de 75 mil habitantes, e dar esse valor, essa importância do que foram eles que construíram. E através da fotografia tu pode ter essa leitura do passado do tempo, né, Jair? Pedro Bervian, repetindo, hein? Fotos Antigas de Santa Rosa. Não apenas confira no Facebook, mas também contribua. Pedro,
Fotos que te chamaram a atenção por serem momentos decisivos da história de Santa Rosa. Faça menção. São várias, como tantos. Eu recentemente foi publicado no grupo As Toras, como eles cortavam as madeiras, que era o meio de sobrevivência na época. Vou te mencionar as fotografias da estação de trem, as fotografias que eu gosto da primeira casa dos agrimensores que chegaram em Santa Rosa, finais antes de 1900, fotografias da neve, fotografia de muitas escolas e a construção das nossas primeiras igrejas, das escolas, a fotografia do nosso primeiro cinema Odeon, né? Do Clube Concórdia. Já é infinidade, não posso te dizer qual é que mais me apaixona. Quanto mais tu vê, te transporta e lembrando da época que deixa de ser um saudosista realmente, porque são muitas, e as famílias, mas que todos temos que contar. Jairo, a primeira fotografia chegada no Brasil foi em 1833, por um francês. Dom Pedro II foi um apaixonado, teve a primeira câmera fotográfica, lá por 1865, talvez. A primeira, não, mais ou menos por aí. E a primeira fotografia chegada em Porto Alegre foi, talvez, em 1865. Eu, pelas datas, sou um pouco... pela idade, eu acho, né? E temos que ver que em Santa Rosa, a nossa colonização que se deu foi a partir de 1915, mas os agrimensores chegaram por 1890 e alguma coisa, e aí, através de Santo Ângelo, né, que não tinha máquina fotográfica, então não existe praticamente registro dessa época. Então, a partir de 1910 e 15, onde nós temos registro fotográfico da nossa terra, podemos dizer, da 14 de julho, e essas câmaras e os fotógrafos da época, eles estavam registrando, mas que tudo eram famílias, pessoas, né? E por isso que vemos muito isso em nossos álbuns, em nosso grupo da época, muitas famílias sendo fotografadas. E também não tem o registro do primeiro fotógrafo da época de Santa Rosa, que isso eu acho que alguém deve ter esse registro, porque é através deles que nós temos essa história para poder contar e como foi construída a cidade, né? Pedro, e também e outra história bonita, porque esses agrimensores chegaram aí onde está foi o Colégio Liminha, na rua Santa Rosa, com a Borges de Medeiro, aí onde está o Marco Zero, aí onde foi o primeiro acampamento da Cidade Baixa, para começar a fazer os delineamentos dos loteamentos da cidade, né? E aí foi quando construiu todo o nascimento da cidade. Você fez referência à neve. Pelo menos até agora, 2021, a única vez que caiu neve em Santa Rosa foi naquele ano de 1967? 64, eu acho. Mas houve uma nevasca também lá por os anos de 1930, mas não existe registro por essa época. Tá, mas como registro fotográfico naqueles anos 60. É bom a gente colocar para as pessoas a seguinte informação. Santa Rosa, pela sua posição geográfica, no verão ela é a cidade mais quente, a mais quente do Rio Grande do Sul, na média, tá? Por isso que a neve de 1960, o Pedro está dizendo 64 ou 67, nós não temos aqui a precisão, ela até hoje é um fato marcante, não é isso, Pedro? É um fato, porque temos que ver que essa geração
dessa época onde a maioria dos fatos sucedeu em a época da década de 60 em Santa Rosa, os grandes acontecimentos, né? Da década de 60 e 70. E isso fica registrado. E nós temos no grupo uma grande quantidade de fotografias, até fotos a cores da época. Eu também te queria lembrar que nessa época temos que mencionar a primeira temos registro da primeira FENAMILHO em fotografia, temos registro das fotos da primeira FENASoja, né? Que tudo isso conleva esses registros históricos da década de 60. É que o FENAMILHO foi na década de 50, e a década de 60, onde os grandes pensadores, os grandes empresários da época que tiveram toda essa visão para o desenvolvimento da nossa cidade, as construções que se deram aí, dos hotéis, comércios, né? Foi que cresceu praticamente na década de 60. Exatamente. Eu nasci em 59. Só para contribuir, Pedro, era a festa do milho, tá? E depois não se repetiu. Então, a partir de 1950, a página Fotos Antigas de Santa Rosa, quando você fala que ela registra muito as famílias colonizadoras, afinal de contas, foram as pessoas que construíram esta cidade. Hoje você tem, em julho de 2021, o número de acessos a esta página, Pedro Bervian? Acesso, não sei. Como membros do grupo, temos quase 8.000 pessoas. E membros quer dizer que ativos, talvez temos uns 1.000 que contribuem, mas a maioria entra na página para ver as fotos e ver os comentários. E sempre tem muitos comentários interessantes, lembrando as famílias de antes, de seus antepassados, dependendo que foto nós publicamos. Chegamos quase a 8.000. Bom, nós temos grandes eventos, você já fez referência à FENASoja, o próprio Encontro Estadual de Artigranjeiros, o Musicanto, esses projetos que persistem, o movimento rotariano. Para ficarmos aí, a história da infraestrutura urbana de Santa Rosa, ela também é marcante. Tudo isso é abrigado nas fotos antigas de Santa Rosa, Pedro? Sim, temos. Um dos propósitos também do grupo é fotografias antes de 1980. Porque depois de 1980 já existem muitas câmeras e as novas gerações já têm mais acesso às fotografias. E eu pensei que antes era muito pouco, não existia essa lembrança. E também é uma maneira de nós reconhecer a cidade através das fotografias. Nós, agora me fugiu a palavra, termos um pouquinho mais de conhecimento da nossa cidade e apoiar e ver que a nossa história é muito rica. Se tu vai começar desde os primeiros grãos plantados da soja, temos esse registro também nas colônias, no interior, temos muita informação através da fotografia para contar. Como temos muita informação dos familiares que temos que contar através das fotografias que estão aí registradas. Então, temos tudo isso e é um pouco complicado de falar tudo, né? O tempo que temos. Então, eu acho que as pessoas han tido um maior interesse em conhecer o passado da nossa cidade, principalmente os que moram fora, os que saíram, tem essa lembrança, esse carinho pelas pessoas e pela cidade que é hoje. E porque temos que a cidade desenvolveu-se muito rápido, e se vamos ver há 30 anos atrás, quando eu estava morando aí, era uma cidade. Hoje, quando eu vou lá de visita, a cidade se transformou e é um polo no estado, né? E por que não podemos dizer para o país todo? E eu acho que essa contribuição dessa biblioteca vai contribuir para as futuras gerações, vai contribuir para os novos historiadores,
porque com o tempo vamos perdendo essa informação fotográfica e elas podem recuperar esse legado que estão deixando para nós, né? Muito bem. Pedro Bervian, permita nesse contato virtual nós também conhecermos virtualmente o local onde você neste momento está, nessa manhã de sábado, dia 3 de julho de 2021. Eu estou agora tomando lá no fundo. Foi esse um dos motivos que eu estou aqui na Guatemala. Temos um vulcão. Miguel, tu pode dar uma luz lá no fundo? Talvez vocês podem observar. Esse vulcão foi um dos motivos, foi uma inundação, estamos falando há mais de 400 anos atrás, inundou a segunda capital, que estamos aqui a 10 quilômetros. Para mim é o sul da cidade, né, o vulcão. E foi na época da colônia, de onde veio os primeiros representantes espanhóis para colonizar a Guatemala e a América Central, porque foi um reinado da América, a antiga Guatemala. E eu estou aqui no palácio, que podemos dizer que é o palácio presidencial da época do governo, que hoje é um monumento ruína pelos terremotos que nós sofremos aqui, caiu, e pelo terremoto de 1773, tem um fofoqueiro aqui atrás que me deu a informação, a cidade se transformou para a capital, que estamos aqui a 45 quilômetros, a nova capital. E eu estou, graças a Deus, tendo esse privilégio de conversar com vocês nesse monumento que é tombado pela Unesco. Muito obrigado, Pedro. Manda um abraço aí para o teu auxiliar. Tá bem, Pedro? Tá legal, espero que possa, com essa informação, ter contribuído a essa entrevista e ao povo de Santa Rosa e a todos que estão nos assistindo, para que entrem, que publiquem fotografias antes que se queima, que se perde, ou que algum irmão leva e não tem interesse, porque é parte do acervo da cidade, é parte, eu acho que, como tu mencionaste, a cidade é viva, né? A cidade só vive por causa de todos nós, não são os monumentos, mas sim é o povo que contribui. E essa contribuição temos registro fotográfico, e isso vai contribuir para o futuro. E agradeço, Jairo, agradeço a todos vocês poder contar um pouquinho da minha cidade aqui. Entre 10 a 15 mil quilômetros de distância, Pedro Bervian criou e alimenta e estimula esta página Fotos Antigas de Santa Rosa no Facebook. Veja de que forma você pode contribuir.